Boa noite, a paz. Estou aguardando porque eu entrei alguns minutinhos mais cedo, tá, Rosângela? Boa noite, Priscila Cunha. Deus abençoe. Amém, Renato. Amém. Amém, amados. Vamos orar? São 8 horas. Pai querido, nós queremos mais uma vez nos apresentar diante de Ti e agora, Senhor, dando continuidade a essa série de palavras que o Senhor trouxe lá de trás sobre os contêineres. Dentro disso, hoje nós falaremos sobre a importância, a necessidade de nós mudarmos a nossa maneira de pensar para pensarmos como pensaria um cidadão do reino dos céus. Nos dê sabedoria, nos dê graça em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Renatinha, hoje a vó Suzy fui lá orar com ela de manhã, falei que o Calixto estava na igreja, como tem estado, né? E ela, ai, que bênção, que bênção. A vó Suzy se alegra muito com o milagre, né, que aconteceu na vida de vocês, tá bom? Amado, vocês devem ter recebido uma oração, né, que foi enviada hoje à tarde. Essa oração é para facilitar os últimos slides quando nós vamos orar, porque às vezes não dá para ler ou às vezes surge alguma situação. Esta oração, junto com as demais, eu espero que vocês estejam guardando de alguma maneira ou imprimindo alguma coisa, mas elas devem servir como uma orientação, tá, para aquilo que nós estamos crendo que será liberado nesse ano de 2021. Então, por que nós estamos falando sobre essa questão da mentalidade, tá? De uma nova mentalidade. Amado, não adianta nada nós recebermos, eu já falei isso 2 vezes, essa terceira vez, não adianta nada nós recebermos as bênçãos do container se a nossa mentalidade não estiver alinhada aos valores do reino de Deus. Porque aí nós cometeremos injustiça com Deus. Em que sentido? Vou te dar um exemplo. Tá? Vamos supor que você esteja tentando comprar um veículo, ok? E aí nunca dava certo o financiamento. Aí, de repente, nessa semana ou nesse período dos containers, Deus te abençoa e é possível você, através de algumas facilitações, algumas questões, você comprar o carro. Aí você diz, eu diria para você, nossa, que benção, isso é uma das bênçãos do container. Você fala, não, isso aqui eu comprei com meu dinheiro. Isso eu comprei com esse tipo de negociação. É esse tipo de mentalidade que não podemos ter, amado. Primeiro, porque não tem dinheiro no céu. O ouro e o prato pertencem ao Senhor, mas ele trabalha com a moeda de cada nacionalidade. Segundo, não tem carro no céu também, só tem carros celestiais. Deus não vai dar um carro que só anjo pilota para você. Então, quando eu falo que na nossa mentalidade tem que ser esta, porque eu creio muito que Deus vai na frente abrindo as portas fechadas. Hoje mesmo uma pessoa, se ela quiser se identificar, amém, mas ela me compartilhou uma benção que é dos contêineres, que é uma situação que ela estava com uma expectativa de que acontecesse. Então, para nossa mentalidade, nós precisamos ter isso. Isso gera gratidão. Uma mentalidade do reino de Deus, antes de nós entrarmos propriamente no estudo, é aquela mentalidade que quando você recebe o teu salário, vamos supor que agora você recebeu o 13º, com um pouco a mais do que você receberia normalmente durante o mês, você consegue talvez, sei lá, fazer uma situação que há muito tempo você estava tentando fazer. Aí eu diria para você, ó, tá vendo? Isso é uma das bênçãos do container. Você fala, não, isso é o meu 13º. O coração que tem a mentalidade do reino é um coração que tem gratidão em saber que é Deus quem possibilitou aquele emprego, que deu condições à empresa na qual eu trabalho, ter condições nesse momento tão difícil de pagar o meu 13º. Isso é a mentalidade do reino, tá bom? Então vamos lá, amado, não seja negligente com o potencial que Deus colocou em você. Essa é a ideia que nós vamos estar tentando conversar aqui, tá bom? Nós vamos trabalhar com a vida de Jacó, tá? Nesse primeiro momento. Então, é um texto conhecido por todos. Por ser conhecido, eu já entrei
no background do que nós vamos falar. Tá? Então, se não houvesse uma mudança de mentalidade na vida de Jacó, ele continuaria sendo um fugitivo, preso em seus sentimentos de medo, culpa diante do irmão. Jacó teve que passar por uma transformação. Aí não foi um encontro apenas com Deus, não foi uma luta apenas com Deus, mas é um encontro e uma luta de mudança de mentalidade. Porque você tem um Jacó covarde, né, fugindo do irmão com medo, muito medo, e você tem um Jacó que, de repente, estava debaixo de uma síndrome de culpa pelo que ele tinha feito. Mas houve uma mudança na vida de Jacó, e essa mudança, nós entendemos na história dele, acontece a partir de Betel. E é a partir de Betel que há uma renovação na mentalidade. E é isso que nós vamos estar conversando com vocês hoje, a necessidade dessa renovação dessa mentalidade, tá bom? Deus precisou chamar ele de volta a Betel, o lugar onde ele tiver um encontro com o Senhor e onde ele deveria lembrar das promessas. Muitas vezes, meu amado, nós precisamos voltar para o nosso Betel. Eu não sei qual seria o simbolismo do Betel para a tua vida, mas às vezes nós precisamos voltar naquele momento de intimidade com o Senhor, de nos apresentar diante do Senhor em clamor, em oração, em fé, e dizer, Senhor, eu creio nessas promessas, eu creio nessas questões, ou nesses pontos que o Senhor colocou sobre a minha vida. Esse Betel, meu amado, pode ser o teu quarto, esse Betel pode ser um posicionamento em qualquer área, mas muitas vezes nós precisamos entender que essa volta se faz necessária. E eu digo mais, tá? A igreja brasileira precisa voltar para Betel, para entender que o verdadeiro altar que Deus pede ali para Jacó é o Senhor Jesus Cristo, e a igreja brasileira precisa desmistificar e desconstruir, tá, toda essa estética que tomou muito mais peso do que a presença de Jesus. Então, hoje, algumas igrejas no Brasil estão muito mais preocupadas com o número de pessoas por causa da questão financeira, com um culto agradável aos olhos dos homens, mas não agradável diante de Deus. Então, nós precisamos voltar para esse Betel. A Monte Hebron precisa voltar para esse Betel, onde nós vamos ter esse processo de mentalidade ou de mudança. Então, Deus levou o início do seu momento pessoal para avaliar a sua caminhada cristã. Nós também precisamos avaliar a nossa caminhada cristã, as nossas frustrações, os nossos fracassos, tá? As nossas conquistas e os nossos propósitos. Nós precisamos voltar para Betel e fazer uma avaliação. Como é que foi a minha vida até aqui? Tá? Uma vez eu fiz um boletim, né? Nós fazíamos há época atrás, quando o José Luiz, até através da gráfica, nós fazíamos aquele boletim que era semanal, com várias mensagens. E uma vez eu sempre fazia um editorial. Uma vez eu deixei o editorial em branco. E a pergunta é, o que você escreveria nesse editorial se você fosse descrever realmente a sua vida com Deus? Uma outra vez eu lancei uma pergunta, como que seria Monte Hebron em 2006, parece que foi em 2006, então como que seria Monte Hebron no ano de 2006, se todos forem como você, no ano ou terem sido como você em ano de 2005. Então, às vezes, nós precisamos entender que esse posicionamento começa em nós, começa naquele momento que eu vou lidar com esse Betel. Então, esse Betel é um lugar de cura, amado. Deus deu instruções específicas para a mudança dessa mentalidade. Então, em Betel acontecem algumas questões. Primeiro, Deus manda ele construir um altar. E eu quero dizer que esse altar, meu amado, é eu e você buscarmos a mentalidade do reino de Deus. Qual seria a mentalidade do reino de Deus? Em primeiro lugar, a nossa prioridade seria os valores desse reino. Buscar primeiro o meu reino e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Segunda, a minha ansiedade seria lançada ao Senhor, conforme Pedro fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Terceira, a minha segurança seria que ele está comigo todos os dias até a consumação do século. Quarto, a minha certeza seria que maior é aquele que está em mim do que as adversidades do lado de fora. Quinto, eu sei que ele vai na minha frente, abrindo as portas fechadas e endireitando os caminhos tortos. Então, a mentalidade do reino dos céus, ou essa mentalidade cristã que eu estou colocando aqui, ela começa quando eu edificar esse altar. Amado, o altar não era edificado assim, ó, no estalar de dedo, era pedra por pedra.
E às vezes nós precisamos entender que a construção dos valores do reino de Deus vai ser pedra por pedra, vai ser posicionamento por posicionamento. Não é uma coisa assim como muitos falam, Deus está te dando uma capacitação, tudo bem, e daí? O que você vai fazer com essa capacitação? Ah, Deus me trouxe um contêiner, joia, eu creio nisso. E agora? Haverá gratidão no teu coração? Haverá reconhecimento dos milagres, de quanto Deus já fez? A segunda ordem que Deus dá para Jacó é: livra-se dos deuses estrangeiros. E aí eu coloco aqui, nós precisamos deixar a mentalidade do mundo. Amados, deuses estrangeiros simbolizavam por deuses que exigiam sacrifício, deuses que traziam medo, deuses que traziam punições. E esse tipo de espírito maligno não pode estar nos nossos corações, na nossa mente. Nós precisamos mudar a mentalidade do mundo que fala que nós precisamos passar a perna para sermos vencedor, que nós precisamos trapacear os outros. Amado, hoje eu fiz uma pesquisa particular de todas as leis benéficas, tá, que a humanidade criou, todas as leis que o homem criou. Em todas essas leis, preservação disso, a questão da genoma da vida, a questão da abolição dos escravos, todas essas leis foram criadas por cristãos, inclusive a lei de proteção dos animais, que foi um cristão que numa mensagem ele pregou assim: olha, eu não acredito que Deus criou os animais para serem destruídos. Então nós precisamos aprender a preservar como mordomos aquilo que Deus criou. E uma pessoa ouvindo criou-se essa lei que hoje, principalmente, está mais em voga, que é a lei de proteção dos animais. Tá? Eu acho fantástico. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu fiz questão de levantar pessoas que ocuparam lugares públicos, empresas também, tá? Mas que tinham a mentalidade do reino. E com a mentalidade do reino, eles não tiveram medo, eles se posicionaram e eles pensaram numa visão maior, não ficaram presos em quatro paredes no seu mundinho quadradinho ou no seu gueto. Tá? Eles avançaram num projeto maior. Quem tem a mentalidade do reino de Deus, que deixa a mentalidade do mundo, amado, é uma mentalidade que pensa no próximo. Eu louvei a Deus pela resposta que a igreja deu naquele pedido que eu fiz de cestas. Tá? Muitas pessoas trouxeram cesta que eu ainda pude abençoar aquela família e outras famílias também. Aí foi tremendo isso. Então, a mentalidade do reino de Deus é uma mentalidade que pensa no outro, que ama o seu próximo, e é de uma maneira prática. Outra coisa que Deus pediu para ele fazer é purificar e trocar as roupas. Tá? E eu coloquei aqui, quebrar paradigmas que foram plantados em nossa mentalidade. Paradigma, tá? De maldições. Tem gente que vive hoje só quebrando maldição, meu mano. Ah, eu acho que isso aqui é uma maldição. Tem gente que não avança, fica só falando de maldições. Uma vez eu falei na igreja, muitas pessoas deram risada, mas é um fato. Tem pessoas que ficam só fazendo cura interior. E eu brinco que já fizeram tanta cura interior que nem interior tem mais. Tem gente que já quebrou as maldições dos tataravôs, já estão quebrando as maldições de Adão e Eva, já estão quebrando as maldições dos anjos caídos. Tá? Então, essa é uma mentalidade do mundo, fazer o cristão, e Paulo fala isso para Timóteo: não perca tempo com essas coisas. Tá? Nós já terminamos de pregar o livro de Timóteo em 2 mensagens. E Paulo fala, cara, não perca tempo com essas coisas. Nós precisamos ter uma mentalidade que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Uma mentalidade de que Deus trouxe à existência as suas promessas. Como eu disse, não só hoje, como eu tenho recebido testemunhos, eu tenho até poupado de colocar aqui, não porque eu poderia fazer, não, você vai lá, fala, para as pessoas saberem que essa história do container é real. Não. Eu me alegro em saber que Deus está abençoando e pessoas estão encontrando o melhor dele nessa terra. E isso, meu amado, nós precisamos entender, nós precisamos avançar e nós precisamos nos posicionar. Então, nós precisamos quebrar esse paradigma que o mundo plantou em nós. Somos fracassados, porque a minha criação foi assim, por isso que eu sou assado. Essa síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sou sempre assim. Em nome de Jesus, nós temos que romper isso. A outra coisa que ele pede para Jacó, isso aqui foi bem forte, enterrar os ídolos, entendeu? No sentido de quebrar, de destruir. Então, o que seria cortar os vínculos
que poderiam me trazer a velha mentalidade. Amado, às vezes nós precisamos até trocar de amigos que nos levam a um comportamento inadequado. Nós precisamos, que uma vez uma pessoa falou assim, eu sempre, de vez em quando me dá uma depressão, me dá uma coisa triste que abate o meu coração. E no atendimento eu percebi que isso acontecia quando ela escutava uma determinada música, que era bem música para baixo. Aquela música sertaneja, desculpa a expressão aqui, do corno manso, né? No bar lá, que essas músicas sertanejas só falam em traição. Eu tive vontade de fazer isso, eu fiz aquilo, né? E é coisa antiga. Então eu falei, cara, como é que você quer avançar com esse tipo de influência na tua mente? Né? Aquela pessoa que só assiste filme de terror, põe na Netflix, fica assim, todo filme de terror, aí não consegue dormir à noite, fica orando, espantando o capeta. Aí daqui o diabo chegou, não é capeta, é Netflix, expulsa a Netflix. Entendeu? Então, assim, nós precisamos quebrar vínculos. Eu gosto muito de uma história, eu já contei ela, de um general do Abraham Lincoln, que ele atravessou uma ponte, subiu uma colina, quando ele viu, quando estava na colina, ele viu lá embaixo que estava o exército inimigo. E ele percebeu que o exército inimigo era maior. Ah, eu já contei isso, né? Mas o que ele fez? Ele mandou um soldado dele lá estourar a ponte. Falei, vai lá, arrebenta aquela ponte. E o soldado falou assim, cara, mas se eu arrebentar essa ponte, nós não temos para onde fugir. Aquele é o único caminho de escapatória. E o general falou assim, é isso mesmo que eu quero. Eu não quero que vocês tenham um lugar para fugir. Eu quero que vocês não tenham. Ir para frente. Então, nós precisamos, às vezes, quebrar, né, e mudar essa mentalidade, avançarmos, tá, naquilo que Deus propôs nas nossas vidas. Então, o nosso pensamento é a base das nossas decisões. Nós falamos isso muitas vezes em várias mensagens. O mundo secular também fala isso. E, por consequência do nosso comportamento, tá, nada de sofrência. Exatamente essa mentalidade de sofrência, né, que principalmente o brasileiro tem. Há um autor secular fala que o brasileiro, não gosto muito do autor, mas essa frase eu gosto. Ele fala assim, ó, o brasileiro tem a síndrome do vira-lata. Tá? É sempre abandonado, sempre come os restos e dorme em qualquer lugar. Ai, tadinho de nós, tadinho de nós. Nós precisamos parar isso. Tá? Quando eu não tenho nenhuma dificuldade de um brasileiro que quer mudar do Brasil. Não tenho, tá, gente? Só que eu tenho uma dificuldade quando ele faz uma comparação errada e não consegue olhar para a nossa nação e reconhecer que essa nação precisa só de Jesus. Somos uma nação do agronegócio, somos uma nação, quantas descobertas já foi feita no Brasil. Então nós podemos avançar aqui. Eu peguei esse gancho por causa da palavra sofrência, né, que puseram, que é realmente isso. Tá? Okay? Então, do nosso comportamento que poderão estar alinhados aos valores do reino ou não. Então, os nossos pensamentos decidem se eles estarão, se o nosso comportamento, a nossa conduta, a nossa atitude, ela estará alinhada aos valores do reino de Deus ou não. Amado, não existe uma pílula mágica, não existe um choque mágico, não existe um chofar mágico, tá? Nós precisamos entender que é decisões. Eu sempre brinco na igreja, né? Aquele cara que é viciado em pornografia, então ele abre o computador e aí ele vai acessar um site pornográfico, mas ele ora, Senhor, se não for da tua vontade, que caia a rede da CTBC, da Vivo, da Claro, seja lá qual for. E naquele dia, meu amado, não vai cair a rede, porque Deus não vai derrubar uma rede de Wi-Fi para você não entrar lá. É você que tem que tomar uma decisão, e às vezes até criar vergonha na cara, e dizer assim, eu não vou entrar lá. Eu não quero que isso faça parte da minha vida. Então, aprender a mudar o nosso pensamento para essa dimensão de fé e conquista descrita na palavra de Deus e parecer com. Eu vou colocar algumas pessoas aqui como exemplo, tá, de mentalidade do reino que nós precisamos ter, tá bom, amado? O primeiro, eu gosto de Ezequias. Ezequias é o cara que conheceu Ezequias quando ele é ameaçado. Ele sempre buscou socorro no Senhor. Ele sempre depositou as suas ansiedades, seus medos no Senhor. Quando ele recebe aquela carta de ameaça de Senaqueribe, ele não entrou em desespero, ele não entrou, oh meu Deus, ele vai no templo e fala, está aqui, Senhor, olha, é isso aqui. E é o momento que Deus fala para ele, ó, sede forte e corajoso, 2 Crônica, né? 32, versículo 7. Sede forte e corajoso, não temais nem vos assusteis por causa do rei da Síria, dessa cartinha que ele te mandou.
nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque eles já estavam acampados do lado de fora de Jerusalém. Ezequias subiu no muro, olhou e falou, cara, isso aqui é grande demais, não vai dar certo. E aí ele recebe a carta, e ele, o que ele faz? Ele olha para o exército, mas ele entende aquilo que o profeta Eliseu entendeu. Maior é a quantidade de anjos que estão ao nosso redor. Então repita isso, meu amado, no teu coração, no teu espírito. Eu tenho a segurança, pois creio que o braço do Senhor é a minha força. Amado, termine 2020 e entre 2021 repetindo isso para você mesmo. Eu tenho a segurança, pois creio que o braço forte do Senhor é a minha força. Declare isso, meu amado. Eu pensei em mandar essas mentalidades também, mas vai ficar muito grande. Mandei só a oração. Mas declare isso. Eu tenho a segurança. Avance com a mentalidade de Ezequias. Não se caia pelas ameaças de Senaqueribes. Não se caia pelas ameaças, seja ela quais forem. Creia e repita, eu tenho a segurança, pois creio no braço forte. Então, isso é mudança de mentalidade. Tenha a mente de Pedro também. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, aquele momento que ele está preso e aquele terremoto lá, e o guardião, né, vai lá achando que ele fugiu, e ele fala assim, olha, essa liberdade quem trouxe foi o Senhor. Então, levanta-te depressa, então as cadeias caíram das mãos. E ele vai, esse guardião se converte e vai os dois lá para a casa de onde ele estava orando. E é interessante, amado, não é o estudo aqui, mas essas cadeias se romperam não apenas por causa do Pedro, tá? Mas por causa da intercessão que estava do outro lado, longe daquela situação, intercedendo pelo Pedro. Então veja só o poder da intercessão. Às vezes a intercessão está indo do outro lado da cidade, ou do outro lado da nação, tá? Ou do outro lado do globo, mas quando ela começa a interceder, os anjos do Senhor vão lá e quebra as cadeias. Por isso que eu creio no poder da intercessão, da oração, e eu digo isso. Então repita isso, meu amado, o Senhor cuida da minha vida. A segurança de Pedro naquele momento que estava preso, como a segurança de Paulo e Silas também quando estava preso, eles começam a louvar o Senhor, eles começam a cantar ao Senhor, é porque eles sabiam quem estava cuidando da vida deles. Um dos segredos, meu amado, que a Monte Hebron precisa ter em 2020, encerrando em 2021 e os outros 2020 que virão, 22, 23, 24, 25, até o arrebatamento, é nós entendermos que quem cuida das nossas vidas não é o plano econômico. Quem cuida das nossas vidas é o Senhor. E nós precisamos descansar nessa mentalidade. Então, a mentalidade de Ezequias, a mentalidade de Pedro, e a última mentalidade, dentro dos exemplos, a mentalidade de Davi. Eu amo esse quadro. Então, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, quem tens afrontado. Hoje, olha só, meu amado, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-á, tira-lhe a tua cabeça. O Davi tinha tanta convicção de que Deus iria dar vitória, que ele ainda fala que ele vai fazer, eu vou tirar a tua cabeça, cara, eu vou cortar a tua cabeça. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas das feras da terra, toda a terra saberão que há Deus em Israel. Não é o estudo, mas não sei se vocês sabem, essas citações no hebraico, bestas feras, tá? E aves do céu, são referências a demônios. Os demônios estavam ali prontos para dizer, nós vamos destruir essa nação, porque nós não sabem o futuro, eles não sabiam o futuro, mas eles conheciam o passado. E eles sabiam que havia uma promessa de Deus lá atrás. E eles sabiam que Deus estava construindo Israel, uma nação, que ele formou no deserto com um plano, que é o plano do Messias. Tá bom? Então, quando ele vê essa situação, aquele momento ali, talvez o mundo espiritual, os demônios estavam olhando e dizendo, não, esse baixinho aí vai ser derrotado. Esse baixinho não vai acontecer nada com ele, vai ser derrotado. E olha que ele já tinha a promessa, hein, gente? Ele já tinha a promessa de que ele seria o rei. Então, os demônios, o que eles fizeram? Um estudo da genealogia de Davi. Aí eles perceberam que Davi vem lá
né, de todo aquele histórico genealógico. Opa, peraí, tem coisa aqui. Então, eles tentaram destruir um projeto de Deus. Mas olha o que Davi fala. Então, repita isso, meu amado. Eu tenho autoridade, pois enxergo a dimensão do poder que está sobre a minha vida. Declare isso em 2020 e 2021. Eu tenho autoridade, Deus cuida da minha vida. E a mentalidade de Ezequias, vamos declarando isso para trazer à existência essa nova maneira de pensarmos e essa nova maneira de avançarmos. Amém? Então, veja só, atitude e potencial devem andar juntos, meu amado. Atitude é a nossa disponibilidade para conquistar as promessas, pois a palavra do Senhor são verdadeiras, tá? E as promessas do Senhor em tudo nos suprirão. Então, atitude é estar disponível. Aquilo que eu falo, tomar posicionamento. Potencial vem da manifestação do Espírito Santo em nossas vidas. É Ele quem atua e potencializa um coração limpo e que está buscando a santidade. Então, quando eu busco a santidade e quando eu tenho uma atitude, ou seja, eu estou unindo, tá, o potencial, tá, e a atitude, ou seja, a minha atitude e o meu potencial. Em outras palavras, a atitude pertence a mim, o potencial e a capacitação pertence ao Senhor. É aquilo que eu já falei. O poder não estava no cajado de Moisés, mas na autoridade que estava atrás, ou no potencial que estava atrás daquele comando. Tá? A força não estava no comando de marchar, tá? Não foram o barulho ou a marcha, né, do povo ao redor das muralhas de Jericó que derrubaram ela, tá? Mas foram a atitude deles em marchar 7 vezes, e o potencial veio do Senhor ao derrubar aquelas muralhas. Então, nós precisamos avançar em atitude, que é posicionamento, sabendo que o potencial vem do Senhor. Meu amado, eu já contei essa experiência aqui para vocês numa das mensagens, não sei, quando eu morava em Curitiba, ali na Buenos Aires, esquina com a Silva Jardim, tinha alguns comércios e um judeu, que eu inclusive fiz amizade com ele, uma vez ele me levou na sinagoga, abriu um comércio pequeno ali. E eu fiz tanta amizade, e um dia eu perguntei para ele, poxa, mas você está esmagado por esses outros comerciantes, que inclusive tem um produto que você tem. Ele olhou para mim e falou, Silas, sabe qual a nossa crença? Nós descansamos que aquilo que é nosso, né, o nosso Deus vai trazer para nós. E se for da vontade de Deus, eu vou comprar os meus concorrentes. Amado, não levou o quê? No tempo do seminário, praticamente, quando eu estava terminando o seminário, vamos colocar 4 anos e meio, ele tinha comprado os 2 concorrentes do lado, sem fazer nenhum esforço. E aí eu vi o que é descansar no potencial de Deus. Então, você tome uma atitude de abrir um negócio, tome a atitude de avançar num projeto, tome uma atitude de fazer uma pós-graduação, tome a atitude de avançar em qualquer área, mas creia que o potencial, a capacitação virá do Senhor sobre a tua vida. Amém? Aqui está a maior arma que o diabo e os seus demônios têm contra a nossa vida, amado. Se os demônios não podem contra o poder de Deus, eles atacam o nosso coração através da nossa mente, que tem uma queda para a corrupção, como a Nancy escreveu, uma queda para a sofrência, né, também. Assim, eles contaminam e impedem a ação do potencial que o Espírito Santo quer colocar nas nossas vidas. Então, aquilo que eu sempre falo assim, o diabo, ele vai tentar nutrir os nossos pensamentos com pensamentos ou com a mentalidade do mundo, ou com a mentalidade demoníaca. E a mentalidade demoníaca é a rebeldia, você não crê no seu potencial e etc, etc. Ele vai fazer tudo para te frear. É aquilo que eu já disse, ele não vai conseguir tirar a tua salvação, mas ele vai conseguir impedir você de avançar naquele projeto estabelecido por Deus sobre a tua vida. E aí, meu amado, é uma questão que você precisa entender que a maior arma que o diabo tem, conforme eu escrevi aqui, é agir nos nossos pensamentos. É provocar os nossos pensamentos com uma mentalidade que não é uma mentalidade do reino de Deus.
Então, amado, aprendendo com Simeão, de Simeão para Pedro, mudando a nossa mentalidade. A primeira mentalidade que Pedro tinha era uma mentalidade limitada. Tá? Em Lucas capítulo 5, quando o Senhor propõe para ele, jogue a rede, qual que é a resposta dele? Senhor, vou colocar parafraseando, né? Senhor, eu sei que o senhor é um cara legal, o senhor é carpinteiro, nós somos pescadores, o senhor não entende nada de pescaria. Então, na boa, nós passamos a noite inteira pescando. Mas aí Pedro tem aquele insight, aquela coisa assim do Espírito Santo. E ele fala assim, mas vamos fazer o seguinte, Senhor. Sob esta tua palavra, eu amo essa expressão no grego, sobre esta tua palavra, eu lançarei a rede. Vocês sabem que a pesca foi tão grande que ele teve que pedir ajuda para os outros pescadores virem ajudar a puxar a rede e puxar esses outros peixes. É aquela necessidade de mudança. Nós precisamos sair de uma mentalidade limitada para avançarmos no comando de Deus. A segunda questão é a síndrome, né, da mente traiçoeira. Traiu valores ímpares em meio à crise. Quando ele é ameaçado e ele fala que ele nunca vai negar, depois ele acontece todo aquele background da história, né, que ele vai se esconde lá no átrio, onde que ele no lugar do pátio dos gentios. Então, a nossa mente é traiçoeira, meu amado, e nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós precisamos entender que a transformação de Pedro aconteceu nesse processo. Olha a paciência de Deus com Pedro para mudar a mentalidade dele. Então, muda aquilo que eu falei, uma mentalidade limitada e agora muda uma mentalidade que traia. A nossa mente nos trai. O coração é traiçoeiro, o pensamento é traiçoeiro. E por último, que Deus mudou, uma síndrome da mente fraca, né? Mudar de opinião diante das dificuldades. Aquele momento, amado, que Pedro foi levado a um posicionamento e Pedro teve que mudar. Então, o que Deus quer que eu e você mudemos a nossa mente fraca, que às vezes aceita palavra de derrota, aceita que o Brasil não tem jeito mesmo, aceita que essa corrupção não vai embora, aceita que a política é assim mesmo e começa a declarar, haverá mudança. Eu creio nisso. E eu creio que vai haverá e creio que está havendo mudanças. Então, não seja o Simeão, seja aquele Pedro que vai pregar no Sinédrio e dizer, e quando o Sinédrio ameaça, eles falam, como que nós poderemos deixar de pregar aquilo que nós temos visto e ouvido? Tá? Nós não podemos desistir daquilo que Deus posicionou para as nossas vidas. Meu amado, quando Paulo começa a descrever os açoites e as varadas eram um tipo de vara que os rabinos tinham, que era uma vara dura, e batia nas costas. Cada varada daquelas fazia vergonha. E o Paulo recebeu não sei quantas chicotadas, né? Várias vezes ele fala, foram 4, né? Agora, imagina como eram as costas de Paulo. Paulo devia ser um cara muito bonitão, né? Quando tirava a camisa toda marcada, aquela costa. E às vezes, quando a costa não tinha mais espaço, eles viravam, seguravam a pessoa com a mão para cima e batia no peito. Tá? Só que esse Paulo, com o corpo todo marcado, ele tinha uma mentalidade do reino de Deus. Tá? Então, ele não precisou, talvez, passar por toda essa transformação que Pedro passou. Ele teve outras necessidades de mudança, mas tanto ele como Pedro tiveram essa mentalidade e nós da Monte Hebron precisamos avançar nessa mentalidade. Então, 3 realizações de uma mente transformada, amado. Em primeiro lugar, uma mente transformada ela é ilimitada. Tá? Ela vai projetar coisas superiores. Veja aqui, ó, 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, eu amo esse versículo, acho que toda a igreja ama, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tá? O apóstolo Paulo, quando escreveu isso, todos dizem que ele tirou de uma leitura que ele tinha feito do livro de Jeremias. Porque quem vai trabalhar muito isso é Jeremias, principalmente naquele versículo que nós conhecemos, do capítulo 29. Ah, Israel, se você soubesse os planos que eu tenho para vocês, são planos de paz e prosperidade. Né? Então, não sei se realmente foi baseado nesse versículo, mas o fato é este. Uma mente cristã, uma mente
conectada no reino de Deus é uma mente limitada. Ele não pensa que vai dar errado. Ele fala, em nome de Jesus vai dar certo. E se caso a porta se fechar, ele vai dizer, porque Deus tem melhor para mim, ou porque Deus tem outros planos para a minha vida. Tá? Então, é uma pessoa que ela está literalmente de bem com a vida. Ela está resolvida em todas as áreas. Ela não tem frustração, porque ela sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Ela não tem amargura, porque ela sabe que o amor de Deus a fortalece e a minha graça te basta. Ela não tem raiva, porque ela sabe que Deus está na frente dela, abrindo as portas fechadas. E se uma porta não abriu ainda, porque não é hora, não é tempo, mas que Deus está ali com a chave para abrir. Eu só quero estar lá para entrar. Porque às vezes eu vejo esse versículo 45, que eu tanto cito, né, que Deus vai na tua frente, abrindo as portas fechadas. Eu tenho medo de uma hora, né? Deus manda um anjo, ó, vai lá, abre a porta para tal pessoa. O anjo vai lá, abre a porta, olha para trás, cadê a pessoa? Está lá atrás chorando. Ai, ninguém me ama. Deus não me abençoou. Deus não fez isso. Por que Deus não me prosperou? Ontem eu ouvi de uma pessoa, eu estou com raiva de Deus, porque Deus não me prosperou. Deus não fez nada por mim. Aí eu comecei a falar assim, você perdeu o emprego? Não perdi o emprego. Inclusive, estou trabalhando nessa empresa multinacional, ganho isso. Você mora onde? Eu tenho um apartamento alugado, moro com meus pais hoje. Você tem carro? Tem carro. Eu falei, cara, você está melhor que muitos brasileiros. Como é que Deus não fez nada? Tá? Talvez Deus abençoe a tua empresa, que Deus não precisaria ter abençoado, para você não ser mandado embora. Mude a perspectiva. Uma mente, né, que tem os valores do reino de Deus, uma mentalidade cristã, ela é ilimitada. Segundo, a mente convicta vai me capacitar a superar todos os desafios que me separam do sucesso. Eu amo quando Caleb chega, ó, eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu 45 anos. Cara, se você é bom em geografia, 45 anos, mais 40 do deserto, 85. Mais o tempo que ele estava no Egito, esse cara estava com mais de 100 anos. Mas vamos arredondar para 90 anos. Caleb estava com 90 anos, o cara falou, eu ainda tenho força. Tá? Então, amado, eu ainda não estou com 90, acho que nem a vossa está com 90 anos, nós temos força para avançar muito tempo ainda, em nome de Jesus. A vossa vai passar dos 100. A unção de Matusalém vai estar na vida dela, em nome de Jesus, tá? Então, o que o Senhor falou, essas palavras para Moisés, andando em Israel ainda no deserto. Ele fala assim, olha, o Josué, eu tenho uma promessa lá de trás. Eu tenho uma promessa que foi me dada há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Essa aqui é uma promessa dada há 45 anos atrás. Quantos já não teriam esquecido dessa promessa, meu amado? Quantos já não teriam desistido? Deus já não fez nada, então deixa para lá. O vó vai fazer 91 anos, que bênção. Matusalém fez 100 e pouco, então mais de 100 e pouco. Amém, vamos profetizar. 91 anos, glória a Deus, em janeiro. Uau! Nós temos, todo mundo não pode ir lá, mas tem que mandar mensagem em nome de Jesus, tá bom? Eu vou, eu posso. Eu cuido dela. Avançando aqui, amado. Pensa bem, 45 anos, quantas pessoas já não teriam desistido? Quantas pessoas não teriam, assim, povo forte. Aqui na Monte Hebron se vive muitos anos, viu, Tatiana? Você veio no lugar certo. E conservado. Olha que a avó Suzy, agora que é por causa da quarentena, não está fazendo caminhada, viu? Ela fazia caminhada e escrevia cartas a dedo, à mão, né? Para os missionários. É que a quarentena parou tudo, mas coisa boa, né? Então, voltando, desculpa as viagens aqui, tá? Eu quero encerrar esse pensamento. 45 anos, você já não teria esquecido as suas promessas? Eu confesso a vocês que sim, só que eu tenho um hábito, eu escrevo. Eu tenho um caderno antigo, amado, com promessas que eu creio que eu também posso. E às vezes eu falo, cara, eu já escrevi isso aqui em algum lugar, eu vou lá e acho. Deus é testemunha do quanto ele é fiel na minha casa. Terceira, a mente forte vai renovar todos os dias para continuar avançando. Eu ainda estou com o Caleb, porque eu acho tremendo que ele fala, estou forte ainda hoje, como no dia que Moisés me enviou, quando Moisés enviou para espiar a terra, porque ele teve que subir, escalar, quem já foi para Israel, ao lugar que ele estava, ele não podia simplesmente chegar. Então, eles cortaram o caminho para não vir pelo caminho, pela estrada oficial, assim, para não ser identificado como os peregrinos lá de trás. Então, eles devem ter escalado. Imagina escalando uma montanha inteira. Ele falou assim, olha, se lembra, Josué, que nós escalamos montanha, nós fomos espionar a terra. Se lembra que não foi fácil. Eu estou ainda com a mesma força, cara.
eu ainda consigo fazer as mesmas coisas. Amado, que unção tremenda. Uma mente forte com os valores do reino de Deus é uma mente que tem condições de avançar, é uma mente que caminha, é uma mente que vai em busca desse natural. Então, amado, nós precisamos renovar a nossa mente, amém? Primeiro, pelo poder da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a condição de fatos que não se veem. Amado, eu mesmo tinha situações, e para mim é a resposta de Deus, é verdade, Deus deu para ele Hebron, bem lembrado, viu? Bem lembrado mesmo. Situações que eu recebi nesse período. Essa semana mesmo eu recebi um brinquedinho novo, tá, que era um sonho de consumo, né, e Deus me trouxe à existência, e eu declaro, eu não estava vendo, mas eu queria, e Deus é bênção. Amém, Tiago? Verdade. Então, quando você avança pelo poder da fé, a sua mente se renova. Você tem que declarar isso. Anote as coisas, espere as coisas e descanse no Senhor. Segunda questão, pelo poder da decisão. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Nós já pregamos uma quarta-feira desse versículo, tá? Mas decida. Tem gente que quer comer o melhor da terra, mas não toma uma decisão. Tem gente que quer comer o melhor dessa terra, mas não está ouvindo a palavra de Deus. Está ouvindo o que o mundo está falando, que o noticiário, a mídia contaminada está falando. Está ouvindo tudo, menos o que Deus está falando. Tá? Uma vez, acho que foi a Nancy, nós estávamos conversando, ela muito bem colocou assim, eu estava conversando, a Nancy e o Márcio, né? Desculpa estar citando nomes hoje, tá, gente? Eu geralmente não gosto de fazer isso. Mas nós estávamos conversando, aí o Márcio falou uma coisa e a Nancy falou assim, mas o mundo jaz no maligno, você vai esperar o quê? A mesma coisa assim do cara, desculpa o exemplo, o cara casa com uma prostituta e a prostituta trai ele. Aí você fala, cara, você quer o quê? O que você esperava de uma pessoa com aquela mentalidade? Tá? O que você esperava? Então, às vezes, amado, quando eu escuto pessoas falando, mas estão falando isso no mundo. Amado, a Bíblia falou ainda pior, que as coisas vão piorar ainda mais. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Mude a sua mente, porque eu venci o mundo e eu venci o mundo por vocês. Terceiro, amado, pelo poder do posicionamento. Tá? Nesse encontro, não tereis de pelejar. Eu amo isso aí, tomar posição. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. A Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairei ao encontro, porque o Senhor é convosco. Saia ao encontro dessa batalha. Sabe o que Deus está falando? É porque a gente, às vezes, eu gosto de tentar trazer o quadro, né? O exército, geralmente o exército acampava numa campina, esperava um momento do exército que iria atacar, ou eles iam lá para invadir Jerusalém, Judá, ou eles ficavam ali esperando. No caso, Judá se uniu com Jerusalém aqui. Tá? Os dois reinos ainda estavam fortes, a tribo de Judá com Jerusalém. E o que aconteceu? Deus fala o seguinte, vocês vão marchando, vocês vão indo, e vocês só vão olhando. Agora, o exército inimigo poderia interpretar aquilo como um ataque. O exército inimigo poderia dizer, estão avançando, nós vamos lá. Mas quem fala isso é Jesus. Avancem. É verdade, André, esse posicionamento é a minha palavra. Avancem. As portas do inferno não vão prevalecer ou suportar o seu avanço. Tá? Então, não é que as portas do inferno vão atacar a igreja, não, é a igreja que saqueia. Então, imagina o quadro, repito, aquele exército vai marchando, gente, nós estamos indo em direção deles. Eles vão achar que nós vamos guerrear. Olha, eles vão vir contra nós. E, de repente, quem conhece a história, Deus faz um alvoroço naquele acampamento e a vitória é estabelecida. Amém? Amado, a oração. Faça agora em voz alta, confissão apropriando-se do que temos estudado aqui. Coloque sua mão na testa. Eu desafio você a pôr a mão na sua testa. Se você quiser pôr, você não põe, mas eu desafio, como forma de tomar mais real decisão no controle da sua mente. Amém? Amado, você pode pegar essa oração que foi enviada hoje, eu imprimi a minha, tá? Eu vou orar todos os dias, mas aqui eu vou orar com vocês, amém?
eu não vou estar colocando na mente, porque eu tenho que estar olhando ali, senão eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E se eu botar a mão na mente, na testa, eu vou gaguejar muito. Então, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Amados, declare isso: a minha mente, sede da minha alma, não será depósito para o lixo de Satanás, mas para a palavra de Deus. Renová-la-ei com a palavra, em nome de Jesus. Expulso da minha mente todo pensamento, toda imagem, raciocínio, princípio, conclusão, estrutura de pensamento que não se ajuste à palavra de Deus. Tomo cada pensamento cativo à obediência do Senhor Jesus. Amém? Avançando, amado. Coloco sobre a minha cabeça o capacete da salvação e me cinjo com a verdade. Disponho-me a renovar a minha mente, a usá-la, a pensar, raciocinar, refletir, estudar. Olha quantas atitudes. Estudar a palavra de Deus, até que ela, minha mente, reflita, né? A mente de Jesus, residente em mim, que reside em mim, na pessoa do Espírito Santo. Pai, Deus amado, firma a minha mente em ti, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque confia em ti. Tudo isso são versículos bíblicos, amado. Ah, em nome de Jesus, em nome de Jesus, rejeito toda a cadeia construída em minha mente. Pai, vem agora pelo poder do teu Espírito quebrar toda prisão na minha mente, todo engano, toda fortaleza construída desde a infância. Expulso toda passividade da mente, toda influência maligna. Na autoridade de Cristo Jesus, desalojo todo pensamento que lhe é contrário. Resisto às forças invisíveis das trevas, que tentam perturbar a minha mente com pensamentos de dúvida, rebeldia, incredulidade, medo, mágoa, ódio, amargura e coisas semelhantes. Eu rejeito em nome de Jesus. Todas as cadeias da mente jogo agora por terra, no nome do Senhor Jesus. E agora vem a tua luz, a tua paz sobre a minha mente. Vem tu agora, pelo teu poder, Jesus, cingir a minha mente com teu espírito. Reforce a guarda dos teus anjos em volta de mim, no mundo tão conturbado. Pai, fortaleça minha mente, minha vontade e meu espírito. Recebo agora a tua paz para minha mente, minhas emoções e meu corpo. Concede-me a vitória, para que a minha mente se levante renovada e eu seja um canal transparente através do qual as revelações do teu Espírito fluam. Declare isso, meu amado. Liberta-me de tradições humanas. Isso aqui eu oro sempre, amado. Dai-me a graça de viver na tua presença, com uma mente livre, inteiramente consagrada a ti. Disponho-me a trabalhar para que ela seja um depósito da tua palavra e reflita cada vez mais a mente do Senhor Jesus. Dou-te graças, porque farás infinitamente mais do que penso e te peço em seu maravilhoso nome. Posso ouvir um amém? Eu digo amém, Monte Hebron. Posicionamento, Monte Hebron. Avanço, Monte Hebron, para que aquilo que Deus tem para as nossas vidas sejam trazidas num alinhamento profético. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe, que Deus a cada dia traga a bênção, a prosperidade sobre as nossas vidas, para que haja uma mudança de mentalidade. Amém, Saleiro? Robert, desculpa. Uma mudança de Ceia, amém? Uma mudança de mentalidade, Nancy, amém? Glória a Deus. Nós estamos ligando, Tiago, amém? Essa mãozinha, acho que é amém, né, Tiago? Tatiana, amém, em nome de Jesus. Niceia, mais uma vez, amém, está ligado em nome de Jesus. Henrique Alisso, Deus abençoe, amém, em nome de Jesus. Bom ver você aqui também. Amém, a Andressa, amém. Conceição, grande abraço, Conceição, deu uma notícia maravilhosa. Hoje eu fui levar pessoalmente duas notícias, uma para Conceição e outra para a vó Suzy.
porque a Conceição e a avó Suzy oram pelo Marco, aquele menino, né, que nós estamos acompanhando. E dei notícias boas, fui falar com a mãe, estou conhecido da casa, amém. Rosângela, amém. Isalda, amém. Thaís, glórias a Deus, amém. Jussier, amém. Glória a Deus, amém. Vamos declarando isso em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos encerrar aqui e que Deus realmente se faça presente em nossas vidas e que o Senhor nos dê força, amém? O Senhor abençoe grandemente a sua vida, pastor e a pastora, com esses estudos preciosos, pelos seus preciosos, amém. Eu tomo posse, tem sido maravilhoso, graças a Deus por tudo isso. Amém, Tiagão? Que Deus abençoe, né? Lá o princípio, que seja uma empresa próspera. Andressa, na sua área de contabilidade, também sejam prósperas em nome de Jesus. Amém? Eu estou encerrando aqui, então, em nome de Jesus, tá bom?